detalhe que você falou de ser congelado, isso é uma história real. O Ralph Finney, que é um dos caras que estava no início do Bitcoin, ele teve uma doença degenerativa, morreu já faz um tempo. Muita gente, inclusive, acha que ele é o Satoshi Nakamoto. Sim. E ele se congelou. Tô bem animado aí, né? O mercado deu uma subida, né, ô Marcelo? Foi. Você que tá acompanhando aí. Ele é muito imprevisível, né? Então, há pouco tempo atrás o Bitcoin tava nos 70, aí do nada agora 108, deve estar, né? 109, sei lá. Eu não acompanho muito, eu não fico vendo, cai os push-pop aqui no celular, mas eu não sou aquele cara, eu tenho minha pequena quantidade de Bitcoin ali, mas também eu não acredito, né? Igual, é até um assunto bom pra gente começar, porque eu diversifico muito meus investimentos, né? Pô, quem me acompanha aqui já sabe, eu tenho até kitnet. Tem até umas kitnet lá. Ah, eu vi. Tenho ações, tenho renda fixa. Que nem o Toguro. Tô igual o Toguro, que é querendo umas 200 casinhas, né? Pô, só quero umas 200 casinhas, não fique do lado de quem não sabe o preço do cimento. Então, eu sou daquele cara que diversifico bastante e sei a importância do Bitcoin perante a nossa moeda, né? Sim. Mas tem uma galera que acredita que ainda vai ficar rico aportando pouco em Bitcoin e comprando ali e falando mal do mercado. No Twitter tem muito disso, né? Tem bastante. Tem até um rapaz aí que ele mora numa casa bem pequenininha ali ele mora ali, acho que é 9 metros quadrados, alguma coisa assim. Eu vi. É o... Tô tentando lembrar o cara nome quer dele. economizar no máximo. Quer economizar no Bitcoin, máximo, né? E tal, e não sei o que. Ele é um cara novo, né? Dorme em pé. É mais ou menos isso. Ele dorme em pé, eu acho. Eu tô tentando lembrar o nome dele, meu. Ele tem até umas coisas legais, assim. Eu até chamei ele pra um debate com a Avelina aqui, mas ele desdenhou do podcast. Desdenhou? Ele falou assim, não alimente os trolls. Aí o Bernardo... Ele não tá errado, eu não discordo dele, não. Você não tá errado, não? Discordo dele. Você não debateria com a Avelina? E ele é do Bitcoin? Não. O quê? Não. Ele é do Bitcoin, mas ele acredita que ele vai ficar rico com o Bitcoin, mesmo que for ali guardando pouco ali, economizando ao máximo. Você acredita que sim, Marcelo, que é possível a pessoa, tipo, ter uma quantidade de dinheiro pra viver de boa pro resto da vida? Tá, primeiro só pra responder, você falou do Avelino, eu não debateria com ele. Aliás, inclusive eu não respondo ele no Twitter, por exemplo. Não responde não? Não respondo, porque justamente por causa disso, não alimente os trolls. Eu concordo totalmente com isso. Ele é muito porque ele usa uma estratégia que é falar mal, e assim, até hoje eu não sei. Muita gente acha que ele ainda tem Bitcoin, né? Não sei se tem, não tem, também não faz diferença. Mas eu parto do princípio, assim, se alguém tá usando o que a gente faz, o trabalho que a gente faz, falar mal da gente pra ganhar mais view, eu não vou alimentar, eu não vou dar palco pra louco. Então, é nesse sentido mesmo, eu não discordo Mas dele, você não ganha audiência também? Ganha audiência, mas eu prefiro ficar sem audiência. Você prefere ficar em paz? Eu prefiro meus princípios, sempre preferi meus princípios do que a audiência. O Roxo sabe, hein? Eu não tenho guts pra isso também, eu não tenho também estômago pra... Tipo, fingir que tá tretando, mas Sim, tipo, também é agressivo, é um agressivo passivo, e faz chacota do outro, e ri e tal. Às vezes eu até falo, mas assim, até xingo alguém, falo alguma coisa, mas é totalmente honesto, não é o que eu tô sentindo mesmo, eu até acabo falando, né? No momento, No momento de raiva, alguma coisa ali. Mas não é uma postura, né? Não costuma ser. É um jeito de ser, né? Bom, mas respondendo a tua pergunta sobre o Bitcoin, essa semana o Robert Kiyosaki é um dos caras que vem falando bastante de Bitcoin, né? Já faz um tempo. Ele que sempre foi defensor do ouro, de imóveis, outras formas de investimento, vem falando há bastante tempo que os Estados Unidos estão entrando numa onda que vai quebrar, o dólar vai sucumbir e tal. Como muita gente, inclusive, concorda, acho que o Roxo está nessa turma. E recentemente, acho que foi ontem, ele falou que quem tiver 0,01 Bitcoin provavelmente vai ser rico daqui 2 anos. Quem falou isso daí? O Kiyosaki. O Kiyosaki postou isso. É o que o Michael Saylor fala, né? Também, mas assim, 0,01 Bitcoin é o equivalente a você comprar $1.000 hoje, né, de Bitcoin. E, cara, pra você ficar rico, o Bitcoin precisaria pra 100 milhões de dólares. Pra esse $1.000 valer 1 milhão. E 1 milhão também não dá pra fazer muita coisa, E o dólar né? tem que manter a paridade, né? Porque também... Exatamente, foi o que eu falei ontem, né? Beleza, o dólar foi pra... Você tem agora 1 milhão, mas 1 milhão compra o que comprava antes. Então, eu acho que tem um pouco de sensacionalismo nessa história. O próprio Robert Kiyosaki também é um cara que sabe usar muito bem essa história do que ele posta para poder continuar na mídia. Acho que até o Taleb mesmo, acho que falou algumas coisas de Bitcoin para também manter, porque ele é outro cara que também sabe fazer esse processo de se manter na mídia.
E eu não acho que 0,101 Bitcoin vai deixar alguém rico em tão pouco tempo. Talvez num futuro muito distante. Só que tem isso também, né? Será que o dólar vai valer o que vale hoje? Porque não adianta. Você tem 100 milhões de dólares, só que o dólar, 100 milhões de dólares não compra uma bala, né? Não adiantou nada. É verdade. 100 milhões de alguma coisa que não vale nada não tem valor nenhum. Eu acho até que num possível colapso do dólar, o Bitcoin vai sofrer inicialmente, mas eu acho que no longo prazo ele recuperaria. Aí são as discussões mais complexas sobre isso, né? Mas eu acredito assim, alguém com 0,1 Bitcoin, eu acho que ainda teria um bom patrimônio no futuro, sei lá, de 5, 10 anos para frente aí. Menos que isso hoje eu acho difícil. E assim, tem muita gente que ainda acha que dá para ficar muito rico com o Bitcoin, né, comprando pouco. Eu não acredito que esse cenário seja possível. Eu acho que se você for indo, assim, vamos lá. A minha postura nunca foi essa de, cara, compra Bitcoin, fica rico, compra altcoin, fica rico. A minha postura sempre foi a seguinte, cara, Bitcoin é mais uma ferramenta importantíssima, acho que tem um valor enorme, mas ela não é só isso, né? Eu acho que para você enriquecer, eu sempre defendi isso, e foi assim que eu enriqueci, que foi empreendendo. Eu acho que a forma que a gente tem, como o Roxo sempre usa essa frase, né? Você gerar valor para a sociedade. Sim. Você traz valor para a sociedade, você enriquece. Você consegue trazer, né? Como o mesmo exemplo dele, né? Você vende uma caneta que vale, você comprou você vende ela por 10, e para quem comprou ela vale 20. É isso que é importante, é assim que você vai valor na sociedade, né? Você está gerando valor, né? Resolvendo problemas, trazendo soluções para problemas que já existem ou que não existem ainda, que vão ser criados. E aí acho que é daí que a gente enriquece. E os investimentos, incluindo o Bitcoin, né? Para quem considera ou não considera, eu acho que é uma forma extra de você chegar lá. Tem gente que enriquece com criptomoedas? Tem. Como tem gente que enriquece até com o tigrinho é possível que alguém tenha enriquecido em algum momento. Supostamente, né? Mas isso não é sustentável para a maioria das pessoas. Então, eu acredito que a gente tem que usar isso como mais uma forma de se proteger, sim. Né? Se proteger do Estado. Aí você pode entrar em várias discussões também, aprofundar até que ponto que vai essa proteção do Estado, até que ponto que vai essa proteção do patrimônio, né, a inconfiscabilidade, se pode ou se não pode, mas assim, o fato é que é uma forma de a gente tentar se proteger, é uma arma que a gente tem contra o domínio dos estados e dos governantes que diluem o nosso dinheiro a cada dia que passa. E de forma completamente intencional. A gente já falou aqui, né, na outra vez que a gente esteve aqui, né? A inflação é uma meta, não é né, a perda do poder de compra da moeda não é uma consequência de aconteceu sem querer, é uma meta do Estado. O Estado faz isso intencionalmente. Então, a gente consegue tentar se defender disso com o Bitcoin. Então, eu não acho que seja o caminho seja enriquecer com Bitcoin. Eu acho que as pessoas não deveriam procurar esse caminho. Nesse ponto, acho que talvez de tudo que o Avelino fala, talvez é o único que eu concorde com ele. Porque uma das coisas que fala, porque o pessoal, os jovens, ficam iludidos com isso e deixam de ir atrás de outras coisas porque acham que isso vai deixar eles ricos. Nesse ponto eu concordo. Eu acho que a gente tem que buscar outras formas de enriquecer e usar o Bitcoin como proteção, outros investimentos. Eu não sou contra outros investimentos. Eu, inclusive, não sou contra o ouro. Ainda que o ouro, né, para usar argumentos parecidos com o que ele usa quando ele fala mal de Bitcoin, o ouro também é utilizado de inúmeras formas, das mais cruéis possíveis, né, tanto no garimpo quanto em todas as áreas, até tráfico e outras coisas que são utilizadas, né, se usa o ouro como forma de pagamento. E nem por isso eu vou falar, não, o ouro não presta. Esse argumento, para mim, ele é muito ruim, é muito fraco. Eu acho que tem gente que... O ouro se mostrou, pelo menos agora, nesse último ano, né, o ouro valorizou 50%. Sim. Só que ele ficou 20 anos parado. Se você pegar 20 anos atrás, o preço que ele estava, ele caiu muito, voltou e não conseguiu sair daquela faixa de preço. Ele protegeu o valor de lá até aqui? Tudo isso são questões que a gente precisa discutir também, né? Levantar. E você, Roxo, acredita que a pessoa pode enriquecer investindo pouco? Porque esse rapaz aí, parece que ele faz uma estratégia, né, de economizar o máximo para poder comprar seus satoshis. Aí ele pega e fala, tô comprando tantos satoshis ali e tal. Legal. Então, primeiro, Roberto Kiyosaki. Ele não é um cara do mercado, nunca foi. Nunca sentou numa mesa, nunca deu dinheiro, tomou dinheiro. Não sabe como funciona a cozinha do mercado financeiro, né? Então, bem alarmista, né? O mesmo livro é bem fraco, né? Em termos, sim, não é um livro técnico, é um livro motivacional, né? Então, assim, não dá para levar a sério. E uma fórmula que funcionou
naquela época, mas hoje em dia você não consegue reproduzir o que ele fez. Negócio de imóvel e tal. E ele quebrou várias vezes também, né? Então, de fato, bem marqueteiro mesmo. E eu acredito, assim, que existem maneiras de você otimizar um portfólio, gerar um retorno bem acima da média. Acredito que dá para fazer isso com o Bitcoin, sem dúvida nenhuma, porque a volatilidade do Bitcoin, as características, a opcionalidade ajudam bastante uma pessoa que tenha um domínio, né, das técnicas de investimento, então ela pode gerar um retorno acima da média. Eu acredito bastante nisso. Tenho feito estratégias com Bitcoins e opções e gravei um curso, né, em que o Marcelo, inclusive, é um dos professores lá, em que eu explicava, né, a minha tese que era: tenha uma carteira de investimento, tenha Bitcoin, faça o seguro no S&P. Você lembra, né? Lembro. Faça o seguro no S&P. E assim, por um acaso do destino, nós tivemos aí entre 2 de abril, né, e ali, sei lá, dia 6, 7 de abril do mês passado, uma situação em que o Bitcoin não caiu nada e o S&P afundou, e as putzinhas lá que a gente tinha comprado multiplicaram tipo 50 vezes, assim. E então a gente conseguiu aumentar a posição de Bitcoin tipo 40%, 50%, entendeu? Então a nossa tese foi comprovada naquele caso. É claro que é anedótico, sim. Pode ser que da próxima vez o Bitcoin caia e o S&P não, e entre várias outras coisas que podem acontecer, a gente nunca vai ver a mesma coisa se repetir, né? Cada crise é de um jeito, mas eu acredito que usando opções, derivativos da maneira correta, fazendo balanceamento dinâmico, dá para você ter um grande retorno anualizado, maximizar o seu retorno, mas o enriquecimento ele depende de 3 fatores da sua curva. O primeiro fator é o retorno, o segundo fator é o aporte e o terceiro fator é o tempo. Então, se você conseguir ter um ótimo desempenho fazendo uma gestão de portfólio, usando fatores, usando timing, e conseguir obter esse retorno durante muito tempo e fazer bons aportes, você vai ficar rico. Se você não fizer aporte, ou não gerir por tempo suficiente, ou não tiver um bom retorno, se qualquer uma das 3 coisas você não conseguir fazer, não vai haver o enriquecimento. Você não vai conseguir multiplicar o seu capital muitas vezes. Além disso, essa questão de que eu vou ter 0,01 bitcoins, eu vou ser rico porque o dólar vai cair muito e vai se desvalorizar. Então não adianta você também ter 100 milhões de dólares se uma coxinha custa 2 milhões de dólares, né? Tem uma piada do Milton Friedman, que foi um economista bem legal ali de Chicago, e é meio branco e preto. Tem vários vídeos dele legal, ele explicando o negócio de um lápis, e tem vários vídeos legais, mas tem esse que ele conta uma anedota que o cara ia morrer, aí pede pra ser congelado, né? E aí ele é congelado tal, pro pessoal reviver ele daqui a um tempo, né? Aí passa, sei lá, 50 anos, 100 anos e os caras conseguem reviver o velhinho e ele acorda e aí a primeira coisa que ele pergunta, ele fala: como é que estão as ações da ExxonMobil? Os caras, tá valendo 100 mil dólares cada uma. Quanto que estão as ações da Coca-Cola? Tá valendo 200 mil dólares cada uma. Quanto que tá não sei o quê? Aí o cara fez a conta e falou: nossa, eu sou um bilionário, né? Aí daqui a pouco ele ligou, né, pra alguém pra pedir as cotações, né? Aí daqui a pouco o telefonema vai falar assim: o seu saldo de 1 trilhão de dólares acabou agora, porque gastou tudo no telefone. Né? Se a inflação for muito grande, não resolve muito. Então, e esse, só esse detalhe que você falou de ser congelado, isso é uma história real. O Ralph Finney, que é um dos caras que estava no início do Bitcoin, ele teve uma doença degenerativa, morreu já faz um tempo. Muita gente, inclusive, acha que ele é o Satoshi Nakamoto. Sim. E ele se congelou. Ele congelou o corpo dele lá pra... Ele tá congelado? Tá congelado pra um dia ser... Que deu genial. E é um brasileiro que é dono desse negócio aí, né? Galera dele não me óbvio, né, cara? O cara é bom demais, velho. O cara brasileiro é bom demais. Cara, eu não sabia não, eu pensei que ele já tinha falecido mesmo, né? Ele morreu, mas... Eu não sei se ele chegou a morrer, mas ele tá congelado. O Disney. Tem uma galera que fez essa criogenia. Mas o Walt Disney não é um mito, Roxo? Será? O Walt Disney o quê? Que ele se congelou? Que ele se congelou? Não sei, O pessoal fala muito, né? Eu já ouvi falar bastante, não é? Se não me engano, o Ralph Finney teve ela, né? Que é aquele
é que chama? É aquela coisa que vai atrofiando, vai atrofiando. Sim. E aí ele escolheu. Primeiro, segundo, assim, o Bitcoin, ele cabe, né, no portfólio, sem dúvida nenhuma. Ele tem propriedades, né, que os outros ativos não possuem. Por exemplo, né, ele não pode ser rastreado, né? Ele também tem a característica ali de ser uma proteção contra um confisco do governo e tal. Rastreado ele pode. O que ele não pode é ser confiscado. Então, todas essas propriedades tornam ele um ativo que cabe na carteira, dá para você fazer, mas se você ultrapassar um certo percentual, né, e ele cair muito, você corre o risco de perder uma quantidade de dinheiro irreversível, né? Então, não pode passar muito de 10, 20, no máximo 30%, né? Se quisesse ter mais do que isso, aí precisaria comprar um pouco de seguro de carteira, né? O seguro de carteira do Bitcoin é um pouco caro, porque as opções de Bitcoin são muito caras porque a volatilidade é muito alta. Então o Bitcoin é ótimo para fazer dividendo sintético, vender calls, vender puts, fazer travas. Ele gera uma renda muito legal. Com esse dinheiro dá para comprar o seguro, então você conseguiria estar mais comprado do que 20 ou 30% fazendo o seguro, mas não é trivial, né? Não é fácil de fazer, dá um trabalho, não é qualquer pessoa que poderia fazer. Mas eu acredito que se a pessoa deseja ficar rica com investimento, então o perfil dela, além, né, de um perfil de juntar o máximo de dinheiro que puder, fazer o aporte o máximo que puder, ficar exposto a boas estratégias o maior tempo que puder para você convergir o seu investimento, você precisa dedicar o seu tempo também a estudar e a fazer as estratégias, né? A gerir, fazer o manejo, né? Então vai levar um tempo mesmo, né, para a pessoa conseguir ficar muito boa em fazer isso, né? E às vezes ela, também se ela não tiver as ferramentas certas, também o temperamento certo, às vezes ela nunca vai, nem vai conseguir, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.